Chegamos na 18ª rodada do Cartola 2025. Vamos ter que ficar atentos a possíveis jogadores poupados. Afinal, no próximo meio de semana tem os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e são 12 times da Série A envolvidos no mata-mata. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 18ª rodada do Cartola 2025, reta final aí de primeiro turno, e mais um vídeo aí com conteúdo para ajudá-los. Então já chega, né, deixando o like, clica no joinha, é rápido, de graça, dá uma baita força pro canal, compartilhe o nosso vídeo e se inscreve. Se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se, temos todo um turno ainda pela frente. Quero ajudar muito vocês, vai ter muita dica bacana, então se você ainda não é inscrito, inscreve-se aqui no canal. Última rodada, né? No fim de semana passada, a rodada 17, média dos cartoleiros ficou em 50,24 pontos e o nosso time principal fez quase 70 pontos, 69,51, o que foi muito bom para a última rodada, viu? Grande maioria ficou na casa dos 50 pontos ali e o nosso time fez quase 70. Léo Ortiz, hein? Léo Ortiz nos ajudou muito aí na última rodada. Espero que vocês tenham pego a dica, né? Escalado também o Léo Ortiz. Quero saber quantos pontos vocês fizeram na última rodada, pegaram a dica do Léo Ortiz? Me contem aqui nos comentários, o espaço de interação aí é de vocês. Mas vamos ver o que a gente vai ter pela frente aí no próximo fim de semana, rodada 18, jogos já começando a aparecer aqui, que vai começar no sábado, né? Essa rodada com Sport Bahia, Mirassol e Vasco, Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, virando a página, Atlético Mineiro e Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Inter e São Paulo, e a rodada vai ser encerrada lá na outra segunda-feira com um jogo que é mais interessante para nós, né? Santos e Juventude. Esse jogo vai ser disputado no Morumbi, tá certo? Vamos lá então, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Rossi do Flamengo. Essa rodada tá bem complicada para SG, né? SG, o bônus saldo de gols, aquela pontuação extra ali que os defensores ganham caso o time saia de campo sem ser vazado. Mas é uma rodada que o SG é bem arriscado, viu, galera? Então eu vou ousar, né, com um goleiro que joga fora de casa, né? Falo em ousadia porque, na verdade, eu tô falando do goleiro da melhor defesa do campeonato, que é a defesa do Flamengo, sofreu apenas 6 gols em 16 jogos. Como visitante, o Flamengo tem a segunda melhor defesa do campeonato, né? E o Rossi, né, nesses jogos fora de casa, com média de 7 pontos até agora no Cartola 2025. Ceará, né, vem super empolgado, acabou de vencer o líder Cruzeiro fora de casa, uma grande vitória, mas vale lembrar, os últimos 3 jogos que o Ceará fez em casa, perdeu os 3 jogos e não fez nenhum gol. O Everson do Atlético Mineiro, o Hugo Souza do Corinthians e o Walter do Mirassol seguraram o SG e pontuaram muito bem, né, recentemente aí jogando contra o Ceará como visitante, né? Então está aqui em destaque para vocês o Rossi do Flamengo. Outras opções para essa rodada, Gabriel Brazão, que é o mais tradicional, aí creio que vai ser o mais escalado, né, do Santos, o Everton do Palmeiras, Everson do Atlético Mineiro, Hugo Souza do Corinthians e o Walter do Mirassol. Lembrando, o selinho verde ao lado do nome é o jogador que vai atuar em casa na próxima rodada, e o selinho vermelho significa que ele vai jogar fora de casa. Avançando agora para os zagueiros, ele está aqui, Ferrarese do São Paulo. Como eu falei, rodada difícil para SG, então eu deixo de pensar um pouquinho aí nesse aspecto nessa rodada para priorizar o zagueiro que está em melhor fase no Cartola, que é o Ferrarese, né? As últimas rodadas assim têm sido muito fora da curva, num bom sentido. Poucas vezes, né, nos últimos anos a gente viu um zagueiro emendar uma sequência tão grande de desarmes, né? E é o que o Ferrarese está fazendo, né? Se liga, a rodada 14 ele fez 6 desarmes contra o Bragantino. Na rodada 15 ele fez 6 desarmes contra o Corinthians. Na rodada 16 foi mais discreto, ele só desarmou uma vez contra o Juventude, num jogo mais atípico, mas ele teve o SG. E na rodada passada, contra o Fluminense, 7 desarmes e ainda deu uma assistência. Então, são números absurdos, né? Ele está se aproveitando muito do fato do São Paulo jogar com 3 zagueiros, aí ele fica mais pelo lado do campo e está conseguindo roubar muita bola. Então, o jogo é fora de casa, é difícil, SG é improvável, mas com essa sequência de desarmes aí, eu quero tentar aproveitar. Então, por isso, em destaque para vocês,
Ferrarese do São Paulo. Outras opções que a gente tem aí para a zaga, né? O João Basso do Santos, o Lianco do Atlético Mineiro, Gustavo Henrique do Corinthians, Léo Ortiz do Flamengo e Gustavo Gomes do Palmeiras. Seguindo agora com laterais, quem vai aparecer aqui é ele, Souza do Santos. E agora a gente vai começar a falar com mais calma dos jogadores do Santos, né? Que não é um time muito confiável, está na zona de rebaixamento, mas é favorito porque joga em casa na próxima rodada contra o Juventude, que tem uma campanha assim horrível como visitante. O Juventude fez 7 jogos fora de casa, perdeu todos e só marcou um gol como visitante até agora no Brasileirão. Acabou de demitir o técnico também, então está numa transição aí. O Souza, ele não é aquele mito do Cartola, mas fez 7 jogos essa temporada, 2 vezes já passou de 9 pontos, então pelo adversário principalmente torna-se uma opção interessante pra gente, Souza do Santos, tá certo? Outros nomes aí pra gente considerar: o Natanael do Atlético Mineiro, Matheus Bidu do Corinthians, o Bernabei do Internacional, Lucas Ramon do Mirassol e o René do Fluminense, tá certo? Lógico, Piquerez do Palmeiras poderia entrar aqui também. Eu tenho um pouco de medo do Abel Ferreira, viu? Lembre que semana que vem tem Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians, né? Acho que o Abel pode aprontar na escalação do Palmeiras na próxima rodada, tomem cuidado, tá bom? Pessoal, estão gostando do vídeo? Já deixa o like se você não fez isso ainda, clica aí no joinha, né? Faz isso e me segue também no Instagram, Professor Adriano CDC, me segue por lá tem mais conteúdo para ajudá-los, me segue, Professor Adriano CDC. Vamos começar agora, né? Parte mais ofensiva. Meias, adivinha quem vai aparecer aqui? É ele, Neymar do Santos, né? Acaba sendo um nome unânime para a próxima rodada, até por esse confronto que eu já falei aqui um pouco, né? Santos e Juventude. E eu falei, né? O Juventude só fez um gol, né? Fora de casa até agora, mas e a defesa do Juventude? Horrível também, fora de casa até agora. 24 gols sofridos em 7 jogos, dá uma média de mais de 3 gols sofridos por partida até agora como visitante. O Neymar é o dono do time do Santos, né? Todas as bolas paradas, pênalti, tudo passa por ele. Ele é muito protagonista no time do Santos, né? Muito participativo, principalmente nos jogos como mandante. E os 2 últimos jogos, né? Que o Santos fez aí mandando, né? A partida com o mando de campo, ele foi bem, né? Fez 10,8 contra o Flamengo com um gol e contra o Inter fez 8,9 mesmo sem gol, sem assistência. Então, Neymar aí contra o Juventude acaba sendo um nome aí bem óbvio e porque tem realmente um bom potencial e chegou o momento, hein? Nessa rodada não vai ser o Caio Jorge com a faixa. Vamos mudar a faixa de capitão aqui para ele, Rodrigo. Pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para Neymar dos Santos na próxima rodada. Neymar aí com a faixa. Outras opções para o meio de campo, pessoal. Garro do Corinthians, o Barreal, companheiro do Neymar do Santos, Alan Patrick do Internacional, vamos ficar de olho se não vai ser poupado, é um nome também que temos que ficar atentos. Arrascaeta do Flamengo e o Matheus Pereira do Cruzeiro. E agora a vez deles, atacantes, posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e falou em mitada de que a gente mais lembra, né? É ele, Hulk do Atlético Mineiro, um jogador que já é um jogador histórico do Cartola, né? Já nos últimos anos sempre entre os melhores ali. Faz o Atlético Mineiro não é nada boa. São 3 derrotas consecutivas aí no Brasileirão, mas o Hulk a gente sabe, né? Conhece muito bem, aquele jogador que pode estourar a qualquer momento. Ele participa muito do jogo, ele finaliza, ele sofre falta, ele bate as faltas, tem o pênalti também como um diferencial. E o Atlético Mineiro precisando vencer, e assim, vai jogar com o Bragantino, que também vem numa sequência ruim, né? O Bragantino também vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, já perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil. Esse jogo já eu posso falar porque já aconteceu no momento que eu estou gravando o vídeo, né? Então, um time que vem de 4 derrotas seguidas na temporada aí, o Bragantino, tá certo? Então, Hulk, ótima opção pra gente aí escalar, beleza? Outros nomes aí pro ataque: dupla do Corinthians, Yuri Alberto e o Memphis, né? Temos também o David Washington, centroavante do Santos contra a pior defesa do campeonato, né? Caio Jorge do Cruzeiro, não dá para deixar de citar o melhor jogador do Cartola na temporada, e o Cano do Fluminense. Técnico que eu vou trazer aqui é o Kleber Xavier do Santos. Como eu falei, acaba sendo o time que mais chama atenção, né? E vantagem do Santos também não está envolvido com Copa do Brasil, né? Então essa semana ficou mais descansando ali, certo? Outros nomes para
para comandar a equipe, opções, né? Felipe Luiz aí do Flamengo, Dorival Júnior do Corinthians e o Cuca do Atlético Mineiro. Coloquei minha faixa de capitão no Neymar, mas o Hulk também, né? É outro baita capitão, outra baita opção que a gente tem aí para essa rodada. Vamos lá então, cartoleiros, time principal, rodada 18, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Rossi no gol, Souza e Natanael nas laterais, João Basso e Ferrarese na zaga. Meio de campo com Neymar, capitão, Arrascaeta e o Garro. E o ataque com Hulk, Caio Jorge e Yuri Alberto, técnico Kleber Xavier. Custo do time 144,47 cartoletas. No banco, Brazão, Felipe Jonathan, Luan Pérez, Barreal e David Washington de luxo. David Washington de luxo, sempre uma escolha importante, reserva de luxo. Deixa o centroavante do Santos ali. Pronto, caso limite, vai entrar no time aí, tá certo? Cartoleiros, anotem aí, deixem já o alerta ligado no celular, nossa live, próximo sábado, 11 da manhã, horário tradicional, e aí a gente fica com mais calma, né? Tirando as dúvidas de vocês, passando em todas as posições, revisando o time se necessário, tá certo? Mas vale principalmente para tirar dúvidas com mais calma junto com vocês, conteúdo aprofundado e que realmente é para a gente fechar muito bem aí a preparação, a escalação final aí do time, beleza? Então, sábado, 11 da manhã, nossa live de fechamento de mercado, espero vocês. Vamos agora para o nosso time de valorização. Aqui, pessoal, o foco é ganhar cartoletas, ficar rico. E a rodada 16 tinha sido mais ou menos, mas na 17 mandamos muito bem no time de valorização. Se liga aqui, esse time passou de 90 pontos na última rodada. Só na última rodada ganhou 11,25 cartoletas. O patrimônio agora em 264,63. Então, fica de olho. Dicas de jogadores que podem ajudar vocês aí a ficarem mais ricos. Time valorização, rodada 18, entrando na tela para vocês. Vamos então escalados com Cássio no gol, René e Natanael nas laterais, Thiago Silva e Gemes na zaga. Meio de campo com Arrascaeta, Neymar e Zé Lucas e o ataque com Hulk capitão, Pulga, Chico da Costa. Técnico Kleber Xavier. Custo do time 118,21 cartoletas. No banco, Brazão, Souza, Sabino, Nonato e também aqui o luxo fica com ele. David Washington é o nosso reserva de luxo. Beleza, cartoleiros? Vocês já sabem, né? Os times que eu passo aqui, principalmente o principal, não é para pegar e copiar o time ao pé da letra, só olhar o vídeo, copiar e escalar. Isso não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Eu quero que vocês pontuem mais do que eu, joguem cada vez melhor. Por isso eu explico cada jogador com calma, passo mais opções em cada posição. Então tomem isso como base e montem o time que fique com a cara de vocês, tenham as apostas pessoais de vocês. Beleza, cartoleiros? Mais um vídeo entregue, espero que ajude bastante vocês. Desde já, boa sorte a todos nessa rodada. Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.